Você já ouviu falar de aluguel de carros por assinatura? Pois é, esse é o tema da nossa entrevista especial de hoje. E para esse bate-papo, a gente convidou o André Campos, ele que é CEO da For You Fleet. André, seja muito bem-vindo ao canal Empreender para essa entrevista especial aqui com a gente. Ô Bruno, obrigado pela oportunidade e vamos abordar um tema bastante relevante hoje, que é a assinatura de veículo. André, com certeza essa pergunta você já ouviu de muitos, né? E a pergunta que todos fazem: comprar ou alugar um carro? Ô Bruno, essa pergunta é muito interessante. A gente fala com todos os nossos clientes sobre isso, porque a primeira coisa que a gente aborda com o cliente quando ele nos procura é a gente fala para ele quanto tempo que ele normalmente utiliza um veículo, né? Em quanto tempo ele troca veículo. Por quê? Porque o aluguel está financeiramente atrelado muito a isso. Então, uma pessoa que costuma trocar um veículo a cada 1, 2 ou até 3 anos, realmente a assinatura ela veio para realmente fazer a diferença e proporcionar para essa pessoa uma possibilidade de andar constantemente com carro zero e com N benefícios, né? Aquela pessoa que fica 4, 5, 6, 7 anos com o veículo, financeiramente não compensa, né? Na verdade, o que passa a compensar é realmente o nível de benefício de serviço que ele passa a ter, mas financeiramente não. Então, para todo cliente a gente fala isso, a gente aborda, a primeira pergunta que a gente faz é: quanto tempo você fica com o carro? E com certeza, se a gente fizer a matemática correta até 3 anos, a pessoa vai ver que compensa muito ele partir para um modelo de assinatura. Isso aí, André, independentemente da categoria do modelo do carro. Se eu, por exemplo, eu tenho o hábito, o costume de trocar meu carro a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Então, mesmo assim, compensa essa modalidade criada pela YouFleet. Mesmo assim, mesmo em qualquer veículo, em qualquer tipo de carro, né? Porque o que acontece? A conta que a gente fala para todo mundo, as pessoas, o brasileiro tem um pouco de dificuldade financeira de fazer, às vezes, essa conta, né? Então, quando a gente vai falar sobre assinatura de veículo, a primeira pergunta que fala assim: poxa, mas se eu fizer a conta de somar o seguro, o IPVA e a manutenção, a conta não fecha. E aí a gente sempre aborda e fala isso para as pessoas. Esses são os menores custos que envolvem você ter um veículo, são os menores. Os maiores custos primeiro, o custo do seu dinheiro, porque você tira esse dinheiro de uma aplicação para você comprar um veículo, então você deixa de rentabilizar ele, né? E o segundo é a depreciação, que é uma das coisas que mais pega, porque você tira um carro hoje de uma concessionária, ele perde aí 20% logo de cara. Então, se a gente contabilizar esses custos, aí, óbvio, somando o seguro, o IPVA e a manutenção, realmente você começa a chegar a uma matemática que faça muito sentido você pensar em assinar um veículo. E como é que se dá essa transparência para o cliente, André? Como é que funciona, na verdade, essa planilha criada por vocês? Ela traz aí, sei lá, dados, informações sobre essas duas modalidades, que é a compra e aí, no caso, a assinatura dos veículos, de veículos? Sim, essa planilha é interessante porque ela fica disponível no nosso site, né? Então, o cliente, quando ele entra em contato com a gente ou via site, ele já consegue baixar ela automaticamente, ou então, quando ele fala com a gente divide essa planilha com ele. Ele é um simulador, na verdade, e esse simulador, o que ele faz? É o cliente que imputa as informações ali. Então, se ele quiser financiar até o carro, ele pode imputar ou financiar, qual que é a taxa de juros que ele vai pagar mensalmente. Então, ele coloca essas informações e a gente só passa para ele uma informação, que é qual que é o valor da assinatura daquele veículo, né? E o simulador, ele compara qual que é o preço dele comprando esse veículo e qual que é o preço dele assinando esse veículo, né? É óbvio que, assim, friamente a gente só fala da parte financeira aí, a gente não fala dos agregados, né, e das possibilidades que você tem, dos ganhos que você tem quando você assina um veículo, né? No caso da For You Fleet, a gente disponibiliza um concierge para o cliente, a gente tem um sistema de leve trás a todo o momento, então em todas as revisões que ocorrem com o cliente, a gente entrega esse carro na casa dele, depois retira da casa dele ou do local que ele sugerir. Então, assim, tem essas facilidades que cada vez mais as pessoas elas estão aderindo em função disso. As pessoas não têm mais tempo, as pessoas elas querem comodidade, praticidade, e por isso que o mercado vem crescendo muito nos últimos anos. Então, o objetivo, né, André, para quem está nos assistindo, é justamente esse, né? Mostrar aí essas duas opções ao cliente. Exatamente. E o cliente, é o que eu falo, ainda além disso, ele tem a facilidade dele ter um carro zero na garagem a todo momento, né? Esse modelo, ele é um modelo que ele veio muito forte na pandemia agora.
Por quê? Né? Eu brinco e falo para todo mundo, isso em toda entrevista, que o brasileiro, quem fala que o brasileiro, quando nasce, fala aquele papai e mamãe a primeira palavra, é mentira. Né? Eu brinco que o brasileiro, ele fala, eu quero a minha casa e quero o meu carro. A gente tem uma necessidade de posse de um bem, né? E a casa, ao contrário do carro, o imóvel ele valoriza. O carro não, o carro só deprecia. Então, na pandemia, as pessoas começaram a olhar para suas garagens e ver que tem um caminhão de dinheiro parado ali, perdendo valor desnecessariamente. Por isso que a assinatura ela começou a vir muito forte e ganhar muito mercado, né? Então as pessoas entenderam que, além de ser mais barato, é a praticidade da pessoa, não tem que pagar nenhum imposto, não paga nada, ela não paga seguro, ela, né, não tem o IPVA, ela não faz nenhuma manutenção, nada no carro. Então tudo a locadora proporciona para o cliente. Agora, qual seria, com certeza, André, as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Locação por assinatura com aluguel de carros, não é isso? Na verdade, assim, a assinatura, qual que é a grande diferença da assinatura para o aluguel de carro? Primeiro que a assinatura, ela tem um período mínimo de 12 meses. Então, você escolhe aí 12, no nosso caso, 24, 36 ou 48 meses, né? E você escolhe o carro que você quer e você recebe ele 0 quilômetro. Essa é a primeira diferença de um aluguel. O aluguel, você vai numa locadora normal, tradicional, você pega esse veículo já é um carro rodado, utilizado, e você roda com ele durante um tempo que você escolher, de algumas horas, ou dias, ou semanas, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é o nível de serviço que a gente agrega à locação, né? Então, a assinatura. Então, quando você fala de um aluguel esporádico, você não tem os níveis de serviços que a gente proporciona aí numa assinatura. Esses, basicamente, são os grandes dois diferenciais, vai. Então, André, a gente pode dizer aqui que, principalmente nesse período da pandemia, esses serviços de assinatura de carros estão se popularizando cada vez mais aqui no mercado interno. Muito, muito. Hoje, para você ter ideia, quase todas as montadoras estão montando as suas locadoras, né? É óbvio que aí a gente tem um diferencial que a gente sai na frente, porque eu atendo qualquer montadora, qualquer tipo de carro, né? A gente até fala que a For You Fleet, ela é uma locadora diferenciada. Por quê? Porque a gente proporciona para o cliente a mesma sensação dele ir numa concessionária comprar um carro. Então, pra você ter ideia, a gente já entregou o carro para cliente com um suporte de bicicleta, porque ele queria aquele suporte. Eu entrego com a cor do tecido que ele quer, do couro que ele quer, a roda que ele quer. Então, a gente trata de uma forma diferenciada. O que numa locação normal você não tem isso. O cliente, ele chega lá, ele pega o carro e ele não tem a opção de escolher cor, escolher o interior, escolher nada, né? E até mesmo na assinatura, não são todas as locadoras que trabalham como a For You Fleet nesse sentido. Então, a gente tem esse cuidado de realmente fazer com que o cliente sinta que ele está comprando o carro na concessionária. A única diferença é que esse carro não está no nome dele, o carro está no nome de uma outra empresa, né? E ele pode usufruir com todos os serviços sem se preocupar literalmente com nada, né? Até nas manutenções, as revisões, tudo isso é feito de uma forma eletrônica, através de um sistema de rastreamento que a gente tem em todos os veículos. Então, o cliente, ele não se preocupa com nada, né? A gente faz com que ele realmente tenha foco para viver a vida dele, para curtir a vida dele, sem se preocupar com o veículo. E esse próprio aumento da demanda, da procura por veículos por assinatura, né, André, se mostra até por meio de um estudo, né, de um levantamento feito pela ABLA, né, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, correto? Onde registrou que o setor teve um aumento aí de mais de 20% nos últimos 12 meses, correto? É isso aí. O sistema pela ABLA, né? A ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras. Então, a ABLA monitora e acompanha isso de perto. E realmente, assim, além da quantidade de locadoras ter explodido nos últimos 2 anos, né? Cresceu muito esse número. A procura por assinatura, ela está muito forte, né? Então, realmente, eu acredito que seja um modelo que veio para ficar. A gente já tem esses modelos fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Europa, e um pouco mais consolidados até, num formato similar. E eu acho que o Brasil precisava disso, para a gente conseguir, primeiro, a gente modernizar a frota, ter carros mais novos e proporcionar para qualquer pessoa andar de carro zero. A assinatura, ela veio realmente para ser um modelo para ficar e atender aí a grande demanda da população. André, o que é que eu devo saber antes de alugar um carro por assinatura? Eu, cliente, ou futuro cliente da For You Fleet ou de qualquer outra empresa que atue nesse segmento, nesse nicho de mercado?
Importante, vamos lá. A primeira coisa, quando o cliente entra em contato com a gente fala, olha, ele precisa me dar qual que é o período que ele quer alugar o carro, né? Primeiro, qual é o carro, qual que é o tipo do veículo, qual que é o modelo, né? Aí vem o período dele alugar esse carro, e esse período para a gente saber, porque toda a base de cálculo para a gente fazer e passar para ele um valor de parcela, eu preciso saber o período e qual que é a quilometragem média que ele roda por mês, né? Não quer dizer que ele vai rodar só aquela quilometragem, mas se ele contratar 1.000 km por mês durante 12 meses, ele vai pegar esse carro zero, ele tem que me entregar esse carro com até 12.000 quilômetros. Então ele pode rodar 12.000 no mês só e guardar o carro depois, ou ele rodar depois. O restante dividido nesse período. É óbvio que se ele estourar essa quilometragem, existe uma quilometragem adicional por quilômetro rodado ali, que é um valor baixo, mas que ele pagaria por ele ter consumido um volume um pouquinho maior que a franquia contratada. Então, o carro, o prazo e a quilometragem, com isso a gente já consegue fazer todo o cálculo, entregar para ele um valor e apresentar para ele toda uma proposta com os benefícios que ele teria durante esse período que ele estaria com a gente, né? Então vamos lá, por exemplo, para quem pretende alugar um veículo, mas não sabe como funciona, ao obter esse serviço, é possível firmar um contrato então de locação por um período mínimo. Então, esse período seria de no mínimo 12 meses, correto? Exatamente, no mínimo 12 meses. Entendi. André, e o que seria um veículo customizado? Um veículo customizado é onde o cliente ele escolhe a cor, ele escolhe os acessórios, os opcionais, a cor interna, né? Então, você tem ideia, tem um cliente que ele pediu para a gente que ele queria um veículo que fosse com interior caramelo. Então, aí eu vou e compro esse veículo de interior caramelo. Eu até brinco e falo em todas as entrevistas, a For You Fleet a gente não tem um pátio, não tem um veículo de estoque parado no pátio da For You Fleet. Por quê? Porque senão eu não proporciono essa diferencial para o meu cliente. Então, eu só passo a comprar o cliente ao comprar o veículo, a partir do momento que a gente assina o contrato e lá no contrato está especificado exatamente qual é o tipo, o modelo e os acessórios, né, os opcionais que esse veículo, que o cliente estaria solicitando. Então, é isso. Se o cliente tiver essa informação, já é o suficiente para a gente conseguir precificar e passar para ele qual seria o preço, o prazo de entrega, para ele ficar totalmente tranquilo. Ou seja, são inúmeras as vantagens, pelo que eu estou entendendo. Além de o cliente ali não se preocupar com manutenção, custos extras, IPVA, né, todos esses impostos, né, que nós proprietários de veículos no Brasil, temos de pagar anualmente, além num seguro, né, do seguro do veículo, a gente acaba não se preocupando com nada. Basicamente, montar no carro, começar a dirigir e abastecer. Porque se tiver algum probleminha, a For You Fleet faz esse reparo, faz esse socorro, é isso. É isso aí, Bruno. E além de tudo isso que você citou, também tem uma dor para o consumidor, que é a dor da multa, né? Então, se esse cliente quer tomar multa, a gente também faz todo o processo de gestão de multa, dando para o consumidor a decisão se ele quer pagar uma multa e colocar na carteira nacional de habilitação dele, ou então ele utilizar o sistema NIC, que é não indicação de condutor, que isso é permitido pelo governo a partir do momento que o carro está no nome de uma pessoa jurídica. Então, o que acontece? Se ele toma essa multa, a gente pergunta para ele, você quer indicar o condutor, colocar na sua habilitação os pontos e pagar essa multa, ou você quer utilizar do sistema da NIC, onde ele paga uma multa dobrada, isso é uma coisa que é permitida pelo governo, mas ele não recebe pontuação nenhuma. Então, é mais um serviço que a gente oferece, que é um diferencial que, por incrível que pareça, poucas locadoras oferecem no mercado, que realmente faz com que o cliente ele pare, olhe e fale, poxa, eu tenho todo um nível de atendimento totalmente diferenciado. Então, aí é onde ele escolhe a For You Fleet como uma locadora que vai prestar o serviço para ele. Perfeito, André. A gente só vai fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente segue conversando aqui sobre um pouco desse trabalho que a For You Fleet vem realizando em todo o país. Combinado? Ok, combinado. É isso aí. Para você de casa, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí.
Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre locação de carros por assinatura, e a gente segue conversando aqui com ele, com o CEO da For You Fleet, o André Campos. André, você estava falando no bloco anterior dessa, para mim, até uma novidade, né? Que você pode aí não querer indicar os pontos, no caso da infração, né? A pessoa tomou uma infração ali de trânsito, e você pode tanto não querer que esses pontos sejam, né, sigam para a sua carteira de habilitação, como também você pode pagar e pagar em dobro. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar dessa modalidade do NIC. Na verdade, a NIC, Bruno, ele é algo disponibilizado pelo próprio governo, né? Isso acontece nos veículos que são registrados em nome de pessoa jurídica. Então, por ser uma empresa, o governo nunca vai saber quem é que está dirigindo esse carro. Então, assim, se a pessoa tomar uma multa, ela pode sim jogar diretamente na carteira dela, indicando todas as informações ali, ou então ela não indica nenhuma informação, não cai na carteira de ninguém, porém essa multa ela dobra, ela vem dobrada e a pessoa paga 2 vezes, né? Então, isso aí, você oferecer isso para o cliente, quer dizer que você tem uma estrutura por trás para você administrar isso aí. Você imagina, um dos calcanhares de uma locadora é a multa, né? É um volume muito grande que chega todos os dias. E aí a gente precisa ter gente qualificada e processo muito bem estruturado para a gente conseguir garantir para o nosso cliente que ele opte, ou por indicar o condutor e receber a pontuação, ou então ele não indica o condutor e aí ele paga de uma forma dobrada. Mas essa informação, por exemplo, eu costumo, às vezes, quando viajo pelo Brasil, alugar carro, eu nunca recebi a informação de um colaborador ou de um funcionário dessa locadora de carros de que eu teria essa opção de indicar a MIC, mesmo pagando ali o dobro do valor da multa. Mas aí o que eu falo para você, nenhuma quase locadora permite isso. Por que ela não permite? Porque já fazer a gestão de uma multa é uma coisa muito difícil. Você fazer a gestão de uma segunda multa que vai vir é mais difícil ainda, porque ela vem 2 vezes. Não é que você paga uma vez só dobrado, ela vem a primeira multa, você tem que pagar, e ela vem uma segunda multa. Então, assim, existe uma complexidade de gestão disso, mas como a For You Fleet está muito bem estruturada para isso, com sistemas, claro, de pessoal altamente treinado, isso facilita e é um benefício que a gente dá para o nosso consumidor. Então, a gente tem vários clientes que vieram de outras locadoras, que assinavam com outras locadoras, simplesmente porque falavam, olha, a outra locadora, automaticamente ela lança na minha carteira de habilitação, e eu não quero isso. Não tem problema nenhum. Aqui na For You Fleet, a gente customiza isso para você. Você aqui me fala como que você quer fazer e eu proporciono isso para você. Então, é um dos grandes diferenciais que a gente tem, entre outros, né? Agora, André, isso para mim é novidade, tá? Esse lance do cashback no segmento de locação. Como é que é isso? Eu, por exemplo, eu tenho um carro, eu posso entregar o meu veículo para abater aí, sei lá, em parte do contrato, das prestações? É isso? É isso mesmo. O que a gente percebeu na pandemia, porque a For You Fleet nasceu na pandemia, né? E a gente nasceu com um propósito muito diferente de realmente, assim, ser uma locadora diferenciada no mercado com foco no cliente. Então, uma das dores, e aí eu pergunto para você, uma das dores que você tem tendo um carro, ela é o quê? É no momento de você vender o carro, né? A gente nunca sabe a hora que você vai se desfazer, a hora que você vai comprar, você está extremamente empolgado, mas a hora que você vai se desfazer, você não sabe o que fazer com o carro. Porque se você levar numa concessionária, você sabe que às vezes o preço que eles vão oferecer para você é um preço muito aquém do que você gostaria. Se você for anunciar nessas plataformas que existem, existe o risco, né? O risco de segurança, o risco de você não conseguir vender, enfim, de você não estar na sua casa para apresentar o carro para o cliente. Então você fica desesperado não sabendo o que fazer. Por isso que muitas pessoas às vezes entregam esse carro na própria concessionária na troca do outro veículo, né? Então o que a For You Fleet pensou? Nós podemos proporcionar para o cliente um formato aonde esse carro dele, eu valorizo esse carro, então a gente tem parceiros que passam para a gente quanto eles pagariam nesse carro, e aí esses parceiros a gente tenta chegar num preço que seja interessante tanto para esse parceiro quanto para o cliente, e aí esse veículo ele pode ou abater 100% do contrato, né, o valor do veículo abater 100% no contrato, ou então eu posso bater 50% ou até 50% no valor do contrato e a outra metade eu devolver para o cliente. Então, por exemplo, um exemplo, o cliente tem um carro que vale R$48 mil. Ele pode me dar esse carro e eu abato esses 48 mil no contrato total dele. Então, se ele tem um carro que ele paga R$3 mil durante 48 meses, ele vai pagar aí por volta de 130 mil reais
eu abato os R$48 mil e ele vai pagar para mim só R$90 mil dividido em 36 meses. Ou em 24 meses, né? Dependendo do contrato que ele fez. Ou então, eu abato só 24 mil e os outros 24 eu deposito na conta do cliente. Então, a gente tem cliente que às vezes ele fala, olha, eu queria pegar um carro, mas eu estou precisando de dinheiro. Então, tá bom, dá o seu de entrada, metade dele eu abato no contrato e a outra metade eu deposito na sua conta, né? Então, essa é uma outra praticidade que a gente enxergou de oportunidade no mercado que ninguém faz para realmente a gente conseguir trazer um nível de serviço diferenciado do nosso consumidor. De fato, é um serviço, uma modalidade bem diferenciada. Agora, André, e essa terceirização da frota, como é que é isso? A For You Fleet, ela acaba adquirindo a frota de veículos de uma empresa, de uma companhia e depois subloca para essa mesma empresa? Explica para a gente. Você tem dois formatos aí, né? Na verdade, a terceirização é um canal forte nosso. Hoje a gente trabalha num nível de terceirização de frota mais executiva, né? Então, é o carro do gerente, do diretor, do presidente da empresa. Então, as empresas, cada vez mais, elas também estão olhando para o seu core business ali, né? Do que faz sentido ou não, e não estão comprando mais carros. Então, ela terceiriza com a gente e a gente entrega esse carro para ele da mesma forma que a gente faz um serviço de assinatura, tá? Mas também tem um serviço que chama leaseback. O leaseback, o que é? É aquele carro, a empresa ela tem o carro dela, ela quer terceirizar, mas ela não sabe o que fazer com esse carro, né? E o carro está novo. Então, o que a gente faz? A gente compra esse carro da empresa e realuga para ela durante um período que a gente estipular de 12, 24 meses, enfim. Então, ela continua usando o carro, ela não para em nenhum momento de usar o carro, eu alugo e aí no momento que for trocar essa frota, aí eu troco por outros carros novos. Então, naquele momento, naquele prazo que a gente determinou. Então, isso facilita porque entra um dinheiro no caixa da empresa e ela passa a não precisar mais fazer essa gestão, porque a gestão de uma frota de uma empresa é muito complicada, porque ela tem que ter, além dela ter toda uma estrutura de pessoas para cuidar disso e processos para cuidar disso, não é o foco dela. O foco dela é vender o produto dela, não é comprar carro e ficar fazendo gestão de carro, né? Então, essa é uma facilidade que a For You Fleet entra muito forte e a gente vem ganhando muito mercado aí nos últimos meses. André, falou para quem está nos assistindo, para quem quer montar aí um modelo de negócio nessa linha como a For You Fleet criou, o que fazer para se destacar no mercado, nesse mercado tão competitivo? Qual é o diferencial para, de fato, você ganhar o mercado e conquistar novos clientes? Bruno, boa pergunta. Isso aí eu falo para todo mundo que conversa comigo, que tenta buscar alguma orientação em relação a como fazer, né? A primeira coisa, você tem que ter um pouco essa veia empreendedora, porque ser empreendedor não é fácil. No Brasil ainda é mais difícil ainda, né? A gente sabe, com legislações, enfim, algumas particularidades que existem, mas assim, o importante é a primeira coisa, você tem que mergulhar e entender do mercado. Antes da gente iniciar a operação, a gente contratou uma consultoria especializada em locadora para a gente realmente entender detalhe por detalhe, a gente pular algumas etapas, né? Não pode ser só, óbvio que a gente até brinca que fala, treino é treino, jogo é jogo. Quando você está jogando, muita coisa aparece que você não conseguiu identificar no treino, mas não importa, mas pelo menos você treinou, você sabe aonde você está pisando. Então, o importante é isso, para quem quer empreender, mergulha e entende o mercado que ele quer entrar. A primeira coisa é isso. Depois, desenha um plano de negócio, né, o famoso business plan, muito estruturado. Se você não sabe, busca ajuda. Você tem hoje várias instituições e empresas que fazem isso, que ajudam você a fazer isso, né? Isso aí certamente vai te direcionar de uma forma muito diferente, né? E vai fazer com que a chance de sucesso ela é muito grande. Então, a gente sabe que tem muitas empresas aí, 70% das empresas, elas fecham nos 2 primeiros anos, né? Então, se você conseguir fazer uma coisa extremamente planejada e estruturada, a chance de você encerrar a operação, ela é muito baixa. Por quê? Porque se você colocar amor, carinho, conhecimento, né, dedicação, mais todo o know-how que você pegou do mercado, não tem o porquê dar errado. Só para a gente finalizar, André, a For You Fleet está presente em todo o Brasil. Necessariamente, se ela é sediada no estado de São Paulo, por exemplo, se eu sou um futuro cliente que estou localizado no Nordeste, eu posso sim ter acesso a todas essas vantagens e benefícios. Sim, hoje a gente tem clientes no Brasil inteiro. Então, eu tenho cliente em Fortaleza, em Recife, em Salvador, Brasília, em Manaus, em Belém.
eu tenho no Rio Grande do Sul, eu tenho em Porto Alegre, a gente tem no interior de São Paulo, Minas, Rio, então a gente tem o Brasil inteiro e a gente consegue atender isso com o mesmo nível de serviço, porque é óbvio que a gente tem empresas homologadas e parceiros homologados que trabalham com a gente, que proporcionam atender esse cliente, né, da melhor forma possível, sem com que ele tenha qualquer problema e qualquer dor de cabeça. André Campos, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente nessa entrevista especial aqui no Canal Empreender, falando um pouco sobre esse trabalho seu à frente da For You Fleet, essa empresa aí focada em promover, né, soluções inovadoras quando o assunto é locação de veículos, seja por assinatura para pessoas físicas como eu, ou até mesmo a terceirização de frotas, né, executivas para essas grandes empresas, e com todo esse diferencial de serviço premium, né, onde de fato o cliente ele pode sim alugar um carro, seja customizado ao seu gosto, né? Claro, não fugindo muito ali às regras da montadora, mas tentando aí atender ao máximo as necessidades e as preferências do cliente. André, mais uma vez, muito obrigado. Bruno, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, eu espero ter esclarecido para as pessoas e as pessoas entenderem um pouquinho esse modelo novo que está chegando. Façam conta, entrem em contato com a gente tem o site foryoufleet.com, a gente tem nossas redes sociais, aí Instagram, For You Fleet. Então vai lá, segue a gente, procure entender um pouquinho o modelo, eu acho que lá a gente consegue explicar um pouquinho mais, entre em contato, tira a dúvida, que eu tenho certeza que esse é o modelo que veio forte para ficar, as pessoas vão gostar de estar constantemente com o carro zero e principalmente ter um serviço, um atendimento totalmente diferenciado que faça com que ela tenha tempo e tranquilidade para pensar em outras coisas, não em carro. E para você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente chega ao fim de mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender, onde você já sabe, afinal, sempre é um bom negócio assistir o Canal Empreender.